Nós iremos falar hoje, na aula de hoje, nós iremos fazer na aula de hoje uma revisão de conteúdo para vocês, tá bom? Não vamos falar de orações subordinadas adjetivas, porque vocês já sabem de cor e salteado. Já fizeram várias coisas, né? Como avaliando, por exemplo, simulado, tudo sobre aquelas orações subordinadas adjetivas. E na aula de hoje, nós vamos retomar a concordância nominal e um pouco da verbal, porque elas exigem mais, porque elas têm regras próprias, regrinhas, pequenininhas, né, que podem confundir um leitor menos avisado. Então vamos lá, concordância nominal, que é nosso tema de hoje, tá bom? Pois bem, iremos agora falar sobre a concordância nominal e eu gostaria que vocês analisassem essa placa de trânsito, tá? Olha essa placa de trânsito aqui. Estacionamento rotativo, uso obrigatório do cartão. Essa placa de trânsito aqui, ela está dentro da apostila de vocês de uma cidade, evidentemente, né, que é uma placa de trânsito urbana. E ela vem mostrando sobre estacionamento rotativo. Qual que é o erro mais grave que vocês conseguem visualizar aqui no texto? Uma hora? Exatamente. 1 horas. Né? Olha, você vê que erro mais grosseiro. Isso aqui é um erro gravíssimo de concordância. Né? Qualquer pessoa saberá dizer que se trata de 1 hora. Eu não posso colocar plural horas se o numeral é 1. Então você pode ver que a concordância ela faz parte na nossa vida o dia inteiro. E o maior problema que o brasileiro enfrenta chama-se concordância. E a pior concordância que o brasileiro faz é a concordância verbal, tá? Mas nosso assunto agora é da nominal. Bom, nós já estudamos os casos anteriores, né? Vamos retomá-los daqui a pouco. Quais são os outros casos de concordância nominal? R$2. A palavra mesmo. Cuidado com a palavra mesmo. A palavra mesmo, ela pode ser pronome ou ela pode ser advérbio. Evidentemente que se ela for pronome, ela vai concordar com a palavra a qual ela se refere. Mas se ela estiver na função de advérbio, ela não vai concordar com ninguém. Advérbio faz parte da classe de palavras invariável. Aquela palavra que não varia. Né? Não vai para o feminino, não vai para masculino, não tem plural. Não. Ela é o que é, ponto final. Eu acho o advérbio tão verdadeiro, né, gente? Ele não se camufla, né? Não se adequa. Agora, quando se trata de numeral, pronome, adjetivo, são variáveis. Vejam os seguintes exemplos. Elas mesmas farão a peça de teatro. Bom, mesmas concorda com elas. Porque quando falo elas mesmas, é como se eu dissesse elas próprias. Elas próprias farão a peça de teatro. Tá? Neste caso, eu estou querendo dizer que são elas que vão fazer a peça de teatro. Elas, as meninas, farão a peça de teatro. Já na frase de baixo, elas farão mesmo a peça de teatro. Já não estou dizendo, não estou reforçando que são elas, não. Eu estou dando uma certeza de que a peça de teatro vai acontecer. Agora já mudou o sentido. No primeiro caso, eu estou reafirmando que são elas. Eu estou ratificando que são elas. No segundo caso, não. Eu estou confirmando que a peça de teatro vai ser feita. No primeiro caso, estou confirmando que são elas que vão fazer. Vejam, se eu colocar próprias embaixo, não dá certo. Elas farão próprias a peça de teatro? Não deu certo. Elas farão próprias? Não deu certo. Na de cima, elas próprias farão a peça de teatro? Deu certo. Então, basta que você substitua
por um sinônimo. Por exemplo, próprias, tá? Ou próprios, né? Eles mesmos ou eles próprios. E se der certo, próprios, aí vai para o plural. Acompanha a palavra a que se refere. Agora, se por um acaso não der certo, se soar esquisito no seu ouvido, significa que não é pronome, que vai ser um advérbio. E advérbio, ele não muda. Muito bem. Ô, Matheus, leia, por favor, para sua mãe ficar feliz, esses quadrinhos. Ok. Você não me mandou mesmo um cartão de Dia dos Namorados? Claro que não. Falei que não ia mandar e não mandei. Você mantém mesmo sua palavra, não? Eu admiro isso numa pessoa. Obrigado, Charlie Brown. Ah, o tri saiu. Sua cabeça dura. Isso. Muito bem. A sua leitura é muito gostosa. Sua mãe ouviu? Muito obrigado. Nada. Então, olha aqui, gente. Aqui é um diálogo, na verdade, entre a Rayane e o Matheus, né? A Rayane, você sabe, aquela pessoa que ele disse aqui, né? Que mantém a palavra. E o Matheus reclamando, porque ela mandou um cartão de namorado, sabe? Matheus muito sensível, né? Matheus é muito cheio de mimimi. E a Rayane não. Rayane é sem mimimi, já é prática, não mandei cartão, né? Se exploda, Matheus, etc e tal. Então, neste caso aqui, o que nós observamos? Nós observamos, né, uma coisa muito bacana aqui agora para nós extrairmos aqui, olha. Bastante e muito, tá? Que não tem nada a ver com o quadrinho, tá? Só tem lá sua cabeça dura. Sua e dura acompanhando cabeça. Né? Aqui só para mostrar a concordância só. Olha aqui, duas palavras preocupantes. Bastante e muito. Cuidado com essas duas palavras, bastante e muito. Primeiro que não se fala muito, fala-se muito, porque não tem trema, tá bom? Então vejam bem, tanto bastante como muito, se for novamente pronome, vai concordar com a palavra a que se refere. Agora, se forem advérbios, evidentemente que ficarão invariáveis. Look at see, olhe para ver. Comprei bastantes presentes. Estranho, não é? Vocês nunca ouviram uma pessoa falar bastantes. Vocês já ouviram falar bastante. Só que quando eu falo comprei bastantes presentes, é no sentido de muito. E muito é um pronome indefinido. Por quê? Quando eu falo muito, eu não defino a quantidade. Eu sei que é um volume exagerado, mas eu não sei a quantidade. Por isso que eu falo muito. É um pronome indefinido. E ele está acompanhando presentes, está indefinindo presentes. Né? A quantidade, comprei muitos presentes. Aí bastante vai para o plural. Comprei bastantes presentes. Agora veja o outro exemplo. Comprei bastante ontem. Agora vejam, é a mesma coisa que comprei muito durante os últimos meses. Ou comprei muito ontem. Então você pode perceber que no segundo caso está indicando uma intensidade. Já não está falando de uma quantidade de presentes que eu comprei. Não é que são muitos, não. Está falando da intensidade. Com qual intensidade eu comprei ontem? Muito, bastante. Eu fiquei para lá e para cá, no shopping de Onça de Pitangui, fazendo compras. O dia todo, estou exausto. E o shopping é tão grande que eu só... Esse shopping é bom, eu já fui lá. Pois é, só percorri um piso do shopping, só isso. Então, meus amores, a palavra bastante e a palavra muito, se tiverem se referindo a um substantivo, alguma coisa, acompanhe o substantivo. Agora, se estiver indicando a ação do verbo, a intensidade do verbo, é advérbio. Aí não vai para o plural. Comprei bastante ontem. É uma ação de comprar. Agora, comprei bastantes presentes. Muitos presentes.
Mais uma vez, uma dica. Basta que você substitua pela palavra muito. Se muito for para o plural, bastantes vai para o plural. Se muito não for para o plural, bastante não vai para o plural. Muito bem. Meio, cuidado com meio, tá? Cuidado. Eu ouço muitas pessoas falando isso aqui de forma errada. Ora, se meio for numeral ou até substantivo, né? As meias que o Felipe utiliza. As meias do Felipe têm chulé. Olha, Não tem. tá vendo? Meias. Agora é substantivo. Né? Tem chulé É no... o objeto que eu vejo. Né? Ninguém quer ver as meias do Felipe. Não quer nem passar perto. Porque sabe, né, do odor horroroso. Muito bem. Cheiroso. Na função de numeral ou substantivo, flexiona. Não gosto de meias palavras. Espera aí. Não gosto de meias palavras. Meias palavras agora, tá? É numeral. É metade das palavras. Eu não gosto das palavras, eu gosto das palavras inteiras. Eu não gosto é das palavras pela metade. Isso é numeral. Metade é numeral, é fração. Agora, há outros meios de atender às exigências. Outros meios. Olha aqui, outros meios. Meios agora é substantivo. Aí você vai flexionar. Mas se for advérbio, não. Por exemplo, a Ana Liz ficou meio ansiosa, que é o correto. Por que meio ansiosa? É como se eu dissesse que ela ficou muito ansiosa. É advérbio de intensidade. Se eu dissesse que a Ana Liz ficou meia ansiosa, estou dizendo que só metade dela ficou ansiosa. A outra metade da Ana Liz não está ansiosa. Né? A minha tia é meia esquecida. Ora, então ela teve derrame. Ela está andando só com um lado, assim, o outro lado está torto. Porque se ela está meia, é metade. O certo é meio. A aluna ficou meio ansiosa. A minha tia ficou meio esquecida e não meia. E tem a outra meia, que é, pois é, meia melancia, meia maçã. Tá vendo? Numeral. A meia fedorenta do Felipe, substantivo. Beleza. As palavras anexo, obrigado, incluso, apenso, kit, próprio e leso. Olha aqui. Vão acompanhar o nome a que se referem. Por exemplo, vocês querem mandar um e-mail lá do escritório da fábrica de vocês. Estão mandando um e-mail. E colocam assim, olha, segue anexa a planilha. Alguém pediu a planilha do curso de sapatos. Segue anexa a planilha. Certinho. Ou seguem anexas as planilhas. Tá vendo? Segue anexo o orçamento. Seguem anexos os orçamentos. Cuidado. As pessoas têm mania de colocar segue anexo os orçamentos. Primeiro, o segue vai para o plural, porque ele é verbo. Ele acompanha orçamentos. E anexo vai para o plural masculino, porque ele acompanha orçamentos. Olha o exemplo. Seguem anexas as informações solicitadas. Certinho. Você coloca que segue anexo as informações. 2 erros. Um de concordância verbal e outro de concordância nominal. O certo é seguem, porque são informações. E anexas, porque são informações. Se eu coloco segue anexo as informações, eu matei a língua portuguesa 2 vezes. Muito obrigada, disse Paula. Certinho. Gente, vocês mulheres, quando forem agradecer, devem dizer muito obrigada. O Robertinho, quando for agradecer, ele deve dizer muito obrigado. E a resposta é por nada, de nada. Tá? Não tem esse negócio de obrigado eu.
obrigada eu. Não existe isso. Para com essas coisas de pobre que ficar criando coisas. Isso não existe. Isso é coisa de pobre que criou lá na laje fazendo churrasco. Pode parar com isso. Obrigada eu. Obrigado eu. Isso é baranguice. Ridículo. O certo é de nada. Por nada. Só isso. O ato foi considerado crime de lesa pátria. Lesa é lesar mesmo. Tá? É no sentido de lesar. É no sentido de dar prejuízo. Então é lesa pátria. O ato foi considerado crime de lesopatriotismo. Aquele concorda, se for masculino, é leso. Se o substantivo for feminino, é lesa. Se for mais de uma pátria, lesas pátrias. Tá? Muito bem. Só e a sós. Só significa somente. Só é somente. Só eles não concordaram com a decisão. Singular, né? Só eles não concordaram. Tá bom? Então esse só fica no singular, invariável, significa somente. Basta você substituir pelo somente. Somente eles não concordaram. Deu certo? Só fica no singular. Agora, quando só significa sozinho, aí é variável. Eles saíram sós. Tá vendo? Ele saiu só, eles saíram sós. Sós o quê? Sozinhos. Não é somente mais. Existe uma expressão chamada a sós. Ela é invariável. Eu gostaria de ficar a sós. Não existe a só. Tá? Não existe a só. Pode existir a só, né? A soninha, que você a chama de só. A só veio hoje? Seja um problema seu com a sua empregada. Bom, é proibido, é necessário e vem um substantivo. Nós já falamos sobre isso. Se vier um artigo, vai acompanhar o artigo. Olha o exemplo. É proibida a entrada de crianças. Por que ficou é proibida? Porque eu tenho o A acompanhando a entrada. Fiquem atentos ao A. Se houver o a expressão é bom, é proibido, é necessário, ficam no feminino. É bom vira é boa. É proibido vira é proibida. É necessária. Vamos fazer mudança? Aqui, ó. É proibida a entrada de crianças. É boa a entrada de crianças. É necessária a entrada de crianças. Por que necessária? Por que boa? Por que proibida? Porque eu tenho a acompanhando o substantivo que vem depois. Aqui o substantivo, entrada, feminino, o a vem junto. Agora, meus amores, se esse a não aparecer, a expressão fica no masculino. Olha o exemplo embaixo. É proibido entrada de crianças. É proibido entrada. E não é proibida entrada. Não pode. Proibida entrada não pode. Está proibido. Só posso falar proibida se houver o a antes de entrada. Se não houver o a, proibido. Se não houver o a, bom, necessário. Menos, alerta e pseudo são invariáveis. Foi questionada por pseudo-fiscais. Não existe pseudos fiscais, pseudas fiscais. Pseudo é invariável. Alerta. Os vigilantes estavam alerta e não alertas. Tá? No jogo de ontem, havia menos pessoas. Tá? Havia menos pessoas, certo? Não posso dizer que havia menos pessoas. Não posso dizer isso, menos pessoas, pelo amor de Deus. Caro e barato. Não é o sapato que vocês vendem. Ou ele é caro, ou ele é barato. Eles ficam invariáveis se forem advérbios. Por exemplo, os turistas pagam caro pelo passeio de barco.
Olha, neste caso, caro é um advérbio. Ele está indicando que o verbo pagar é um verbo que ficou caro. Os turistas não só pagaram, mas de que modo que eles pagaram? Caro. Os turistas pagaram barato pelo passeio de barco. Agora, barato. Tá vendo? Agora, a bolsa é barata. É diferente. A bolsa é barata. Gente, muito cuidado com isso aqui. Caro e barato. Olha aqui o exemplo. A bolsa é barata. A bolsa custou barato. O sapato é caro. O sapato... Não, desculpa. Aqui não tem jeito não, é. O sapato é caro. A bolsa é cara. A bolsa custou caro. Tá? Qual que é a diferença? Barata aqui é adjetivo. No caso, é um predicativo, dando qualidade à bolsa. Agora, barato aqui não se refere à bolsa, refere-se ao custo da bolsa. Por isso ficou no masculino. As bolsas custaram caro. As bolsas custaram barato. As bolsas são baratas. As bolsas são caras. Entenderam a diferença? Barato e caro. Agora, é claro que existe substantivo. A barata subiu na cabeça da Daniele Michele. Tá vendo? A barata subiu na cabeça da Daniele. Aí, nesse caso, barata é o quê? Substantivo. A Melissa matou a barata, porque a Melissa tem um instinto assassino, né? Com insetos. A Melissa matou a barata. De novo, barata é o quê? Substantivo. Aí tudo bem. Vai ser, né, plural, singular e tudo. Mas quando for advérbio, ele fica no singular. Não se esqueçam disso. Então vamos recapitular? Vamos. É preciso, é necessário, é bom, é proibido. Se vier o artigo, vai para o feminino. Se não vier o artigo, fica no masculino. A água é necessária à saúde. Concordou com A? Água é necessário à saúde. Não tem o A, fica no masculino necessário. A entrada é proibida. Entrada é proibido, porque não tem o A. A cultura é boa. Cultura é bom, porque não tem o A. Tá? Palavras que podem ser adjetivas ou podem ser advérbios. Vamos recapitular? Eles irão mesmo fazer isso. Não tem como colocar próprios. Né? O mesmo substitui por próprios. Eles irão próprios fazer isso? Não combinou. Então fica no singular porque é advérbio. Eles mesmos irão fazer isso. Eles próprios irão fazer isso. Ah, deu certo próprios? Deu. É adjetivo. Então acompanha o sujeito. O sujeito está no plural, ele vai para o plural. Se fosse feminino, elas mesmas acompanham. A porta ficou meio aberta. Quando eu falo a porta ficou meio aberta, é a intensidade da abertura da porta. Né? Eu não estou falando quantidade, é a intensidade de abertura. Então, nesse caso, é advérbio. Então, ele não varia. Disse meias palavras, adjetivo. Ou também pode ser numeral, só metade das palavras. Só os alunos faltosos não concordaram. Só pode ser substituído por somente. Somente os alunos faltosos. Então fica no singular. Se for adjetivo, o professor deixou os alunos sós na sala. Sós não substitui por somente. Substitui por sozinhos. Tá vendo? Sozinhos na sala. Então vai para o plural. E a expressão a sós é invariável. Cuidado com essa expressão. O mais possível ou menos possível. Muito simples. Concorda com o artigo. Tá bom? Olha aqui. Quero investimentos o mais rentável possível. Se aqui eu tenho o, aqui vai ser possível. Quero investimentos os
mais rentáveis possíveis. Por que possíveis? Concordou com o os. Tá? Anexo, incluso, leso, obrigado, kit e próprio. Recapitulando, a relação de alunos em recuperação foi anexa. Por que anexa? Concorda com relação. Se fosse as relações, foram anexas. Se fosse, por exemplo, os protocolos foram anexos. Os funcionários estavam kits. Tá vendo? O funcionário estava kit. Incluso estava o débito da fatura. O que é incluso? É a mesma coisa que incluído. Estava o débito incluso, o débito incluído. Elas próprias disseram, ou elas mesmas disseram, muito obrigadas pela ajuda. Se juntarem Rayane, Isabela, Beatriz, Natália, e forem agradecer alguém da sala, elas devem dizer muito obrigadas. Se incluir o Robertinho no meio, muito obrigados, porque tem um homem no meio, aí o masculino prevalece. Se for só o Robertinho, muito obrigado. Se for somente a Rayane, muito obrigada. Vamos ver se vocês conseguem resolver rapidinho. Vamos ver. Em relação à concordância nominal, a ordem que preenche corretamente as lacunas é: justiça entre os homens é necessário ou é necessária? Necessário. Isso. Necessário. Isso, porque não tem o A antes de justiça. Então fica no masculino. É proibido ou é proibida a entrada de pessoas? Proibida. Proibida. Proibida, porque tem o A antes de entrada. A água gelada sempre é gostosa ou gostoso? Gostosa. Gostosa. Ah, gostosa. Porque vem o A antes. Muito bem. Complete os espaços. Paciência é necessário ou é necessária? Necessário. Isso, porque não tem o A antes de paciência. A aluna se limitou a dizer muito Obrigado. obrigada. Já são 2h30 ou meia? Meia. Porque meia se refere o quê? A hora. Meia hora. O certo é 12h30 ou 12h30? 12h30. 12h30. Se eu falar 12h30, eu estou falando 2 vezes metade do dia. Meio-dia e mais meio. Quer dizer, um dia inteiro. O certo é 12h30, meia de hora. Aquela escola é meio distante ou meia distante? Meio. Meio. Os alunos que não estiverem kit ou kits com as mensalidades? Kits. Kits. No final do semestre, estamos todos bastante ou bastantes ocupados. Substitui por muito para ver. Bastantes. Não, Isso. bastante. Vamos ver. Estamos todos muito ocupados. Então, bastante ocupados. Bastante ocupados, porque dá muito. Muito ocupados. Atitudes e originalidade, desejados ou desejadas? Desejadas. Desejadas. Porque atitude e originalidade são femininos. Alunos e alunas muito diferenciados ou diferenciadas? Diferenciado. Isso. Termos e regras, utilizados ou utilizadas? Utilizados. Isso. Parabéns, garotos. É proibido a entrada de pessoas estranhas no recinto. Tá? É proibido a entrada. Tem alguma coisa errada? É proibida. É proibida, porque eu tenho A antes de entrada. Então, aqui é proibida. Ao 12h30, depois de penosa escalada, durante a qual houveram perigos o mais surpreendentes possíveis,
o grupo de alpinistas franceses atingiu o ponto mais elevado da cordilheira. Ao meio-dia e meio, o que é o correto? Meio-dia e meio. Meio-dia e meia. Durante a qual houveram perigos. Tem alguma coisa errada? O verbo haver Ele não conjuga, não, né? não conjuga no sentido de existir. Então, durante a qual houve perigos. Porque seu substituto vai dar existiram perigos. Se deu existiram, o verbo é oração sem sujeito. Houve perigos. O mais surpreendentes possíveis. O que é o correto? Do mais possível. Os mais surpreendentes possíveis. O O vai para o plural, porque ele concorda com possíveis. Muito bem. Onde está inaceitável a concordância nominal? Nunca houve divergências entre mim e ti. Tá certo? Depois de entre, eu uso mim e ti. Não posso usar eu e nem tu. Ela tinha o corpo e o rosto arranhados. Certo, corpo e rosto, masculino. Recebeu o cravo e a rosa perfumado. Qual que é o certo? Perfumados. Perfumados. Porque cravo é masculino e rosa é feminino. Eu não posso falar rosa perfumado, né? Se fosse rosa perfumada, poderia, concordando com o mais próximo. Mas se eu coloquei masculino, tem que ser plural. Estou falando do cravo. Tinha vãs esperanças e temores, está certo? É necessário certeza. Certo. Se tivesse o A antes de certeza, é necessária a certeza. Não tem o A, é necessário. As moças diziam obrigado, obrigada, obrigados ou obrigadas? Hã, gente? O que as moças dizem? Obrigadas. Obrigadas. Perfeito. São vergonhosos ou são vergonhosas a fome e o desprezo? Vergonhosas. São vergonhosos. Por que? Porque desprezo é masculino e fome é feminino. Prevalece o masculino. É necessário ou é necessária paciência? Necessário. Necessário, porque não tem o A. Falou bastantes coisas. Está certo? Vamos substituir por muito. Falou muitas coisas. Deu certo? Deu. Se muitas deu certo, bastantes está certo. Os guardas cometeram erros de leso patriotismo. Certo. Leso acompanha patriotismo. Era a mim mesma que ele se referia. Certo. Era a mim mesma que ele se referia. Seus apartes eram o mais pertinentes possíveis. Errado. Seus apartes eram os mais pertinentes possíveis. E tem mais um erro que eu descobri na questão, que eu sou o cara. Letra D está errada e a letra E. Você fala tanto que me deixa meia tonta. O que é o certo? Está certo meia tonta? Meio, É Tom. meio. Meio tonta. Tá vendo? Dois erros aí. A letra D e a letra E. E finalmente, só completando. Por piores ou pior que sejam as consequências? Piores, porque são consequências. Seus propósitos estão bastante ou bastantes claros? Vão substituir por muito. Seus propósitos estão muito claros. Ser muito é bastante. As informações prometidas seguem